A paz do Senhor, estamos aqui para mais um estudo. Vamos hoje falar do oitavo profeta menor do Antigo Testamento, que é o profeta Abacuque. Abacuque, o profeta em Judá, que tem o livro com o mesmo nome dele, ele viveu aproximadamente em 628 a.C. Nós não temos muitos dados sobre a vida de Abacuque, nós sabemos que ele foi profeta em Judá e que ele foi contemporâneo de Jeremias. Abacuque, essa palavra, ela deriva de uma palavra hebraica que significa abraço. Esse é o nome dele, esse é o significado do nome desse profeta. Quando nós vamos para o primeiro capítulo, os primeiros versículos do livro de Abacuque, nós vemos um profeta muito entristecido e ele se sente talvez como nós nos sintamos hoje muitas vezes. Ele sente que Deus não está escutando a oração dele. Ele sente que ele está sendo vítima de violência e que coisas terríveis estão acontecendo e que Deus não está escutando. E nos dois primeiros capítulos nós temos um livro com 3 capítulos apenas. É um livro fácil de você ler, você pode lê-lo rapidamente. Nos 2 primeiros capítulos você vai ver que Abacuque ele vai dialogar com Deus. E ele começa falando que Deus não escuta, que as orações dele não têm efeito. E no primeiro capítulo, Abacuque fala da situação moral, social, política que Judá vive naquele momento. Judá está numa grande crise. Não tem emprego, tem uma crise econômica, tem fome. E talvez por causa disso as pessoas se esqueçam dos seus posicionamentos e vão cometer atos como roubos, assassinatos, prostituições, justificadas, entre aspas, pelo momento social que está sendo vivido em Judá. E Abacuque ele não se conforma com aquilo. E ele começa a questionar Deus e a perguntar: como assim? O Senhor não me escuta? Ele fica sabendo também que o reino de Judá está próximo de uma guerra. O reino de Judá ele fica próximo de uma região que nós conhecemos como Mesopotâmia. Mesopotâmia, essa palavra significa região entre rios. E como era uma região muito fértil, justamente porque ficava entre rios, ali estava o crescente fértil, foi uma região constantemente habitada por povos que guerreavam para estar ali, para conquistar aquele lugar. Primeiramente, os sumérios, inventores da escrita, moraram na Mesopotâmia. Depois nós vemos os caldeus, os assírios, aqueles cruéis que eram os habitantes de Nínive, aqueles que furavam olhos, que cortavam orelhas das pessoas que eram vencidas na guerra, que eram os inimigos de guerra. E nós vemos a região depois, a Babilônia, a região onde fica a Babilônia, reconquistada pelos caldeus. Cai Nínive, caem os assírios. E os caldeus, que são os novos babilônios, eles vão estar naquela região. E eles vão tentar conquistar as regiões ao redor. A época antiga, antes da Idade Média, a época que vem desde Abraão, desde a criação, até o período que nós vamos ver Roma se tornar cristã e cair sob o domínio dos bárbaros, no ano de 476 d.C., essa época antiga, considerada a Idade Antiga, uma época onde povos lutavam contra povos constantemente, impérios derrubavam impérios, reinos eram subjugados, um povo dominava o outro. Isso era uma constante na história daquela época. E Abacuque fica sabendo que o reino de Judá será conquistado pelos caldeus, que são os babilônios ou os babilônicos, habitantes da Babilônia, que fica na região da Mesopotâmia. E ele fica muito aflito. E a situação de Judá também é muito terrível. A situação moral e social é terrível. E ele começa a falar com o Senhor, ele pergunta por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam. Por que uma nação ímpia, que uma nação terrível como os caldeus, vão destruir Judá, que tem uma promessa? Nós temos em Judá 400 anos de descendência do rei Davi, ou seja, há 400 anos
que os descendentes de Davi estão dominando Judá. E são a nação do Senhor, e as promessas que há sobre Davi, e as promessas que há sobre a sua descendência são grandes. E por isso Abacuque questiona o Senhor. E o Senhor vai usar os caldeus como justiça para toda aquela iniquidade que havia em Judá. Infelizmente, o Deus é um Deus de justiça, o nosso Deus é um Deus justo. É um Deus que ele contempla a iniquidade na terra, ele contempla a maldade, a violência, e ele vai permitir que os caldeus façam justiça ali naquele momento, mas não para sempre. Porque quando Deus tem propósito, tem promessas sobre um povo, sobre uma nação, sobre vidas, as promessas do Senhor, elas se mantêm. Por um tempo os caldeus vão prevalecer, mas há justiça também para os caldeus. Deus vai usá-los como instrumento, mas depois vai se voltar para eles para fazer justiça. Porque eles são realmente uma nação ímpia, um povo ímpio. O capítulo 2 do livro de Abacuque vai ser um capítulo onde Deus, o próprio Senhor, vai lembrar a Abacuque que os planos dele são maiores. E que os planos dele, o Senhor, ainda não terminaram. Para Abacuque acalmar o seu coração. Mas que os planos do Senhor vão ser cumpridos na hora certa. A justiça de Deus, ela vai cair sobre os ímpios, sim. Deus não vai deixar os caldeus serem absolvidos, simplesmente dominarem e não acontecer nada com eles. Haverá justiça para os caldeus, sim. E aí nós temos o capítulo 3. O capítulo 3, ele é diferente dos 2 primeiros capítulos. E nós vemos um cântico. E há razões para que nós acreditemos que Abacuque era um músico, um cantor ou um instrumentista, mas que ele amava a música, ele estava relacionado com a música naquela época. E no capítulo 3, Abacuque oferece uma oração, que é um salmo poético ou um cântico de louvor a Deus e a sua majestade. E no capítulo 3, nós vamos ver a manifestação do poder e da glória de Deus. Abacuque vai falar sobre isso no seu cântico. Abacuque, no capítulo 3, ele vai falar do grande poder que Deus tem. Amém? Ele vai falar do poder de Deus. E ele vai falar que ele vai se alegrar no Deus da salvação dele. E essa é uma mensagem que fica para nós. Nós estamos vendo um livro que começa com alguém que vai falar: minha oração não é escutada, minha oração não é ouvida. E muitas vezes nós temos esse sentimento também: olha, Deus, a minha oração não está sendo ouvida. Mas Deus, ele responde que é no tempo propício, que é da forma propícia, que Deus sabe o que está fazendo. E esse livro, ele termina com um cântico. E onde Abacuque vai louvar esse Deus e vai reconhecer o poder e a grandeza desse Deus. Jeová é grande, Jeová é Deus. O Todo-Poderoso é o Shaddai, aquele que era, que é e que há de ser. E ele vai perseverar com alegria. Então essa é a mensagem que fica do livro de Abacuque. É um livro profético, é um livro pequeno, mas tremendo, onde você vai ver um momento de grande aflição, um momento onde o povo está sendo ameaçado. O povo de Israel, de Judá, era constantemente oprimido, ameaçado por nações mais fortes, mais poderosas. Por isso que o Senhor fala em Isaías: ó vermezinho de Jacó, pequenininhos, são fraquinhos à vista humana, mas são grandes porque são contemplados e protegidos por um Deus maior, por um Deus todo-poderoso, ao qual Abacuque vai reconhecer nesse capítulo 3. E vai, então, fazer um cântico, um salmo poético, onde ele vai louvar, reconhecer, enaltecer a grandeza do Senhor. Amém? São tempos difíceis. Aí nós pensamos: estamos passando tempos difíceis. Mas volta e meia na história do povo de Deus, seja do povo de Israel, seja dos cristãos, no tempo posterior à vinda de Jesus, volta e meia nós vamos ver tempos difíceis,
tempos trabalhosos, tempos de violência, como o profeta está citando aqui. Ele cita a violência, ele cita os horrores. E volta e meia nós vamos nos deparar com tempos trabalhosos. Mas sempre, em todo tempo, em todos os tempos, nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que está no controle de toda a situação. E quando Deus fala que vai trazer justiça, é para que o povo se arrependa. E é uma palavra que nós temos que nos lembrar muito. Arrependimento é o que Deus quer. Por quê? Porque quando o pecador se arrepende, ele alcança a misericórdia, ele alcança a maravilhosa bênção e bondade de Deus, a magnificência de Deus, e ele é salvo e perdoado. E Abacuque, então, no final, porque o final é sempre melhor que o começo, não é verdade? Abacuque, no final, ele vai honrar a Deus e ele vai se alegrar na salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. É muito bom conhecer mais da palavra. É muito bom nós sabermos. Muitas vezes você nunca abriu o livro de Abacuque, né? É muito bom nós sabermos que a mensagem do Senhor, ela é profunda, ela é grande, porque Ele quer falar comigo e com você. Leia esse livro. Você vai adquirir conhecimento no Senhor. E nós assim não vamos perecer por falta de conhecimento. Amém? Vamos crescer em sabedoria, em graça, em discernimento, em conhecimento das coisas de Deus. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Curta, compartilhe, siga o nosso canal. Nós estamos iniciando agora, mas temos estudos aqui, palavras que são bênção para a sua vida. Amém? Deus abençoe.